3, 2, 1, gravando. Queridos, boa tarde, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Nós estamos em mais um episódio do nosso Entre Gigantes. E de fato, hoje, temos o privilégio de poder receber entre nós um grande homem de Deus, não em estatura, viu, queridos, mas em graça e em conhecimento, que é o apóstolo Joel Pereira, né, que nós vamos ouvir daqui a pouco. E também tem do meu lado aqui também o nosso querido pastor Joabe. Eu tenho certeza que vai ser aqui o meu escudeiro aqui, porque eu precisei pedir reforço hoje para estar aqui do meu lado. Tem aí um precedente forte, né? O cara treinou forte ali lá com Davi, né? É isso aí. Apóstolo Joel, seja bem-vindo, né? Para mim é uma alegria muito grande poder gozar desse coração enorme que o senhor tem, sempre pronto a servir o reino. E como é bom para mim poder saber que das gotículas aí que escorrem das suas mãos, algumas têm caído na minha cabeça e automaticamente eu tenho derramado sobre a vida daqueles. Então seja bem-vindo. E também, Joabe, também, prazer estar aqui, um prazer tê-lo aqui comigo aqui. Deus possa abençoar a tua vida poderosamente. Eu acredito que eu vou deixar ele se apresentar melhor e na sequência já vou passar a bola para você, porque eu já vi que você está com as perguntas bacanas. E vou ver que a coisa vai ficar forte aqui. Não é para onde nós vamos. Alegria estar com você, Walter, Joabe. Alegria poder, depois de algum tempo, né? Nos vimos há tempos atrás em Volta Redonda, BH, mas aqui, estava lembrando, já tem alguns anos que eu não venho. É interessante que é como oliveira, né? Você joga um pouquinho de água, logo já vem tudo, né? Não precisa de muita água, né? Tem coisas que Deus nos liga no espírito, que é forte isso, né? Por conta que aquilo que você está vivendo aqui e perceber o quanto Deus está nos conectando. Então eu tenho certeza que Entre Gigantes, um projeto maravilhoso, e a nossa conversa aqui vai trazer revelação, entendimento, o que eu mais gosto, né? Aquilo que pode fazer sentido na vida de alguém que está buscando, às vezes, algo, né? Eu costumo dizer, Walter, que enquanto você não tem uma dor, você não tem uma pergunta, porque as perguntas, elas realmente nascem quando a gente tem uma dor, quando você precisa realmente ouvir uma resposta. Às vezes faz uma pergunta aleatória, ou quem está nos vendo, né, vai, eu quero só ver o que vai dar, mas quando você tem, de fato, você está buscando a resposta para algo, Deus se revela, coisa linda, né? Sim, sim. Deixa eu começar com essa pergunta aqui. Eu acredito que houve essa fase também no ministério do senhor de almejar, né, seguir aí por este caminho. O senhor já tem certeza que tem um chamado, agora o senhor almeja caminhar nos mesmos passos que os grandes homens de Deus têm caminhado. Qual foi o momento do seu ministério que o senhor se assustou? Porque o senhor não estava lendo um livro de um desses homens, o senhor não estava assistindo a fita cassete, que era a nossa época, de um desses homens, mas o senhor estava dividindo o púlpito com eles. E de repente você olha assim e diz, cara, eu vou pregar junto com esses homens aqui. Claro. Na verdade, todos nós carregamos dentro de nós um sonho de Deus. E no meio do sonho de Deus, a gente começa a se confundir com os sonhos pessoais. Eu sempre digo, Walter, que não há problema você almejar algo. Não tem problema algum você desejar algo, só que não ponha Deus como sendo o autor daquele projeto. Por quê? Existem projetos que eles são pessoais. Quando você fala sobre estar em lugares, né? É claro, eu lembro quando eu comecei o Projeto Vida, eu pensava assim, meu Deus, se um dia tiver 500 pessoas na igreja, 500 pessoas, porque era o meu paradigma, era o meu teto. 500 pessoas é muita gente. Só que eu, em 1992, eu me formei em teologia em 1989 e tal, as igrejas no Brasil, pujantes, tinham esse padrão. E ali eu percebia que eu falava, um dia vai chegar aí. Só que, na verdade, Deus é maravilhoso, porque Ele não vai fazer o que a gente pede, Ele vai fazer muito além. A mesma coisa está com algumas pessoas que, para nós, elas não eram nem só... eram ídolos, né? Pessoas que a gente respeitou na história, como você disse. Eu me lembro um dia, eu estou numa sala, e naquela sala, né, tinha pessoas assim que estava o Valnice Milhomes, estava o pastor Robson Dovari, eu sei que era um menino no meio deles, né? E na reunião eles falaram assim, você pode fazer oferta nesse evento? Ministrar oferta?
Aí eu falei, olhei para um lado, eu falei, peraí, é comigo mesmo? Não era nem vaidade, eu estava me sentindo tão honrado, porque eu falei, gente, essas pessoas, eu não vou citar nomes, mas tinha ali umas 5 pessoas que eu admirei, que eu acompanhava, inclusive um deles, quando eu fui missionário no Mato Grosso, foi que me sustentou, Valnice também, pela televisão, porque eu passei tantas lutas, e era o sábado de manhã vendo na televisão que eu tinha meu alimento. E eu contei para essas pessoas. Então você disse uma coisa interessante. Quando cai a tua ficha, na verdade, quando alguém te lembra. Porque às vezes você vai caminhando e se torna tão natural. Mas esse natural, ele não é por uma vaidade, né? Fingir costume. Estou aqui com uma pessoa e estou fingindo costume. É que você começa a perceber que essas pessoas de Deus, elas são tão naturais, são tão simples. Quando você chega até elas, você percebe, essas de Deus, que você realmente vê que tem uma graça e que permanece. Elas são pessoas tão acessíveis e que você pensa, meu Deus, eu esperei tanto para chegar aqui e não fiquei decepcionado, pelo contrário, eu fiquei impactado, porque eu achei que eu ia olhar e falar assim, meu Deus, deve ter uma coisa, uma aura, e na verdade são pessoas simples. E aí você começa a perceber que esse caminho que a gente acha que é um caminho de ir, enquanto muita gente está indo, quem está lá está querendo voltar, quer voltar para a presença, é voltar para a solidão, a solitude, né? Não é a solidão, a solitude da presença, de você buscar Deus, de você valorizar as coisas pequenas, de você realmente olhar a multidão, ok, que lindo, pregou ali, tem milhares de pessoas, mas se quer mesmo, sabe, você quer mesmo estar diante de Deus, você quer mesmo é buscar a presença, é ler a palavra. Então é um choque, na verdade, bom, né? Quando você consegue, não que eu tenha chegado em algum lugar, acho que estou longe disso, mas pelo menos muito mais do que meus sonhos. Então eu diria que eu cheguei sim. E eu acredito que quando você chega nesse patamar, nesse nível, dá para entender melhor Salomão, né? Porque depois de experimentar tudo que experimentou, ele entende. Isso aí não existe nada maior do que a presença de Deus. Exatamente. Isso não é metáfora, isso não é retórica, isso não é como se alguém estivesse tentando, né, romantizar. É real. Você realmente começa a perceber, quanto mais você sabe sobre Deus, mais você se sente um nada. E você diz, Senhor, eu falo, Deus, eu quero que o Senhor me dê o conhecimento do hoje, mas a paixão do ontem. Porque a paixão do ontem é ingênua. E às vezes o excesso do conhecimento, ele rouba de nós a presença. E eu não quero isso para a minha vida. Eu quero realmente conhecer a Deus. Eu sou apaixonado em conhecer a Deus. Mas se isso me custar não chorar mais diante da presença dele, se isso me custar alguém abrir a Bíblia e dizer, já conheço esse texto e meu coração fechar, eu não quero. A gente falava agora há pouco no carro, né? Está numa geração que tem um conhecimento vasto como o oceano, mas ele é tão raso como esse copo de água. A gente não quer isso. Eu quero poder conhecer pouco, mas com profundidade. Então, Bill Johnson, ele fala uma coisa interessante. Ele fala, aquilo que você sabe atrapalha você saber o que Deus quer que você saiba. Meu Deus. Aí eu fico pensando, Deus, então não deixa eu saber muito. Se é isso, não deixa. Porque não é um voto de ignorância, mas é falar, Deus, não vale a pena então. Se aquilo que eu sei vai atrapalhar eu saber o que Deus quer que eu saiba, então eu não quero saber. Eu quero saber o que Deus quer que eu saiba. Eu quero poder realmente... E às vezes quem está vendo aqui, Walter, fica pensando, poxa, esse cara aí, né, de que década que ele é? Eu ainda sou aquele menino de 17 anos que jogou um graveto no fogo, aceitando o apelo missionário. Uau. Sabe? Eu não vou esquecer disso. Eu não posso esquecer disso. Sobre isso. Os anos vão passar, eu já me expus a muita coisa nessa vida, a ambientes, há muito, mas eu não posso esquecer aquele dia do graveto. Aquele graveto está queimando até hoje. Meu Deus. Essa paixão tem que ser. E eu falo sobre isso e eu falo de verdade. É o que importa para mim. É o que importa para mim. É coisa linda, né? Apóstolo Entre Gigantes, para mim é uma honra estar aqui, porque eu estou verdadeiramente entre dois gigantes. Apóstolo Walter, amo sua vida, e Apóstolo Joel. Hoje, para mim, o senhor é a voz apostólica hoje mais reverência para mim no conceito de reino. Obrigado. E a minha pergunta vai em relação a isso. Hoje, muitos pregadores
falam sobre prosperidade, sobre vitória, mas o senhor carrega uma mensagem única sobre visão de reino. Como é que o senhor define essa visão de reino? Essa mensagem que o senhor confia? Eu acho que, se a gente for olhar isso aí, pastor, o que começa é as nomenclaturas, né? Começou a tentar criar uma teologia de prosperidade, teologia triunfalista. Eu não acredito em nada disso. Nada disso. Para mim isso aí é perda de tempo. Eu estudei em teologia, a ramatologia do pecado, a soteriologia sobre a salvação, pneumatologia sobre o Espírito Santo, eclesiologia. Desculpe, e na verdade essas sistemáticas também foi criada pelo homem. Eu também não estou defendendo essas não, mas essas aí dá para estudar ainda. Agora de repente começaram assim, pastor, sua igreja, você prega a teologia da prosperidade? Eu falei, não, não tem, nem sei que teologia é essa. Ah, mas a maneira que você prega eu falei, não. Eu prego o que eu vejo na palavra. Eu acredito na palavra. Eu acredito que Deus pegou um deserto de Israel e fez aquele povo pequeno, que não teria expressão na terra, e fazer eles e torná-los um povo de expressão no mundo inteiro. Agora, como isso aconteceu? Uma palavra. Foi o dia que Deus falou para Abraão em Gênesis 12, lerá, sai, larga tua parentela, larga tudo e vai. Então ali começa o grande projeto de Deus, dele escolher essas improbabilidades. Então eu acredito que se o deserto pode florescer, a bênção, pastor, ela não está sobre o lugar, ela está sobre a pessoa. Uau. A bênção não está sobre o país, território. A gente ainda tem uma geração que muda de país, cara, e fala, eu vou prosperar, sem mudar a mente. Eu já fui em países ricos e vi crentes fazendo economia de cafezinho para tentar guardar um dinheiro no Brasil. Eu já fui em lugares da África pobre e vi cristãos muito prósperos, porque entenderam que a prosperidade está aqui nessa mente de Cristo, esse entendimento. Então, essa nomenclatura eu entendi porque ela existe hoje, mas eu não acredito nela. Eu acredito no reino, eu acredito na palavra. Eu creio que realmente quem vive na palavra, ele aprende alguns princípios de vários. Mas vamos pegar 2, 3 aqui. Terra fértil, não pede. Terra fértil atrai. Uau. Então, quando você vê uma pessoa pedindo demais, com todo respeito, não estou falando da pessoa que necessita da miséria e tal. Não, pelo amor de Deus. A gente vai ajudar essas pessoas, vão pedir, nós vamos ajudar. Eu estou falando sobre líderes. Rapaz, você não tem que pedir nada. Se você é fértil, você atrai. As pessoas, elas querem estar com você. Ah, mas demora quanto tempo? Não importa, não importa. A gente tem que aprender com Abraão, que chegou a hora dele, que ele falou, Ló, você vai ter que ir para um lado ou para o outro. Não tem jeito, porque Deus parou de falar com Abraão. Deus parou. Você vê que quando Ló foi embora e veio Deus de novo, quer dizer, ele teve um problema. Ou Deus fala comigo, ou eu largo Ló. Então, às vezes, pessoas têm que ir para Deus vir. Não tem jeito. E isso faz parte de rupturas da vida do ser humano. Então a prosperidade, para mim, ela tem a ver com o princípio. Aí vamos lá. Ló é a geração que escolhe caminhos. É uma geração que a gente conhece. É pecado? Isso não é. Só que eles têm que entender que se eu ando com Deus, eu não escolho, eu transformo. Abraão, quando ele vai para o deserto, o deserto foi transformado. Abraão já era próspero. Só que o deserto não era. Só que você chegou depois lá, a terra começou a florescer. Então, pastor Walter, Joabe, a gente não precisa de terra. A terra precisa da gente. O lugar precisa da gente. A chegada da gente nos lugares. Aí o pessoal fala, então você está pregando teologia de prosperidade. Não, eu estou pregando a Bíblia. Eu estou falando sobre a Bíblia. Só que Ló foi para Sodoma e Gomorra, lugar rico. Só que ele não conseguiu prosperar naquela terra de jeito nenhum. Abraão foi quietinho para o deserto. O homem ficou rico, mais rico que todo mundo. E aí você vê Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo. É a bênção sobre eles. Você vai ler Isaac, a mesma coisa. Você vai ler Jacó. Foi lá todo estourado lá para Padã Arã, chegou lá, prosperou. Gente, não é possível a gente não enxergar a bênção de Deus ali. Por que Deus escolheu um deserto para florescer? Para provar para a gente que a bênção está sobre pessoas. Pessoas que seguem princípios, que são negociáveis. Aí entra aquela questão, tu estiver falando demais, me interrompe aí, porque a gente entra, né? Eu fui numa igreja, o pastor falou assim, pastor, apóstolo, me ajuda, porque eu não sei tirar oferta. Aí eu falei, poxa vida, pastor, nem eu. Você chamou o pastor errado, eu não tenho. Não, você não pode fazer. Eu falei, não, eu aprendi uma coisa, eu sou pastor e eu liberto o meu povo. Seja do que for, demônio, que for, e também da pobreza. Então, eu não ministro sobre oferta. Eu sou um pastor que apacenta um povo que tem que ser liberto financeiramente, da mente deles. Então, desculpe, meu querido, não existe dom de tirar oferta.
Existe pastor que apacenta ovelhas. E aí a gente começa a perceber esses conceitos que parece que você separa a parte da prosperidade. Isso aqui é uma área, aquela igreja ali pega... Não, não é isso. Se uma igreja não ensinar o povo nessa área, ela não é igreja. Ela tá pregando o evangelho capenga. Então eu não sei se eu consegui te responder, eu ando por esses caminhos por entender que eu comecei numa igreja de bairro e eu precisava libertar aquele povo para prosperar e a gente cumprir o ministério de Deus na terra. Bom. E dentro do que o senhor está falando aí, esse é o tema, né, que nós estamos trabalhando esse mês, e eu falei justamente sobre isso ontem, né? Deus não abençoa lugares, Deus abençoa pessoas. E se a gente observar o Lucas 19, quando fala de Zaqueu, e entra Abraão, né? Esse também é filho de Abraão. Se observar o contexto, não cabe a Abraão ali. Mas por que o senhor está dizendo esse também é filho de Abraão? Porque tanto a terra que Abraão pisou foi uma terra amaldiçoada por Noé, né? Maldito, ou seja, Canaã, filho de Cã, e quando ele pisa os pés lá, a terra que era maldita transforma em a terra que mana leite e mel. Fantástico. E aí, quando Josué amaldiçoa Jericó, como que uma cidade amaldiçoada por um profeta, alguém consegue prosperar? Então, quando Deus observa as atitudes daquele pequeno homem e aquilo que ele havia alcançado, ele diz, cara, para viver o que está vivendo em uma terra amaldiçoada, tem que ter a mente de... Exatamente. Então, se você não se libertar aqui, é impossível de você trazer libertação para o teu povo, né? É impossível. Aí vem essas pessoas, né, com essa ideia de teologia da prosperidade. Porque tenta colocar uma nomenclatura numa questão, até para criar uma polêmica. Sim. Porque isso dá like, né? Vai dar like, não, porque aquela igreja ali, eu fui muito titulado sobre isso, né? O apóstolo Joel, ele prega. Eu falei, eu não vou ter tempo para discutir com essas pessoas. Eu tenho tempo para ensinar minhas ovelhas. Mas é uma questão de ignorância absurda, porque esse é só uma ponta do iceberg de outros assuntos que permeiam esse ambiente evangelical que a gente tem hoje, de gente que não tem nada para fazer, e ele fica tentando criar um padrão, para que quando eu crio um padrão, eu tenho como criticá-lo. Só que quando você coloca tudo num pacote, você não tem como você ter uma visão clara do que é uma igreja. Uma igreja, gente, são pessoas com necessidades. Elas chegam ali e nem sempre o problema das pessoas é dinheiro. Nem sempre. Muitas vezes não tem nada a ver com dinheiro. E o pastor foi colocado ali para libertar as pessoas, seja qual área for. E como nós vamos falar de assuntos sem tocar nesse lado? Então você falou de Zaqueu, de toda essa história de Jericó também, e houve uma remissão de terra, houve uma mudança, ambientes são transformados, são mudados. Houve uma época, Walter, que a gente chegava a alguns lugares, eu tenho ouvido menos agora, né? Que você chega, o pastor falava assim, pô, essa cidade aqui é cemitério de pastor. Gente, eu tenho um problema com repetição de frases sem pensar. Quando a pessoa, ela simplesmente ela joga o que falaram com ela, ela acreditou. É um espírito de engano. Aí, qual o problema dessa pessoa? Ele acreditou tanto, que o problema do povo de Israel, quando eles viram a terra, não foi o que viram, foi o que acreditaram. Pensa comigo. Não é o que eu estou vendo, é o que eu estou acreditando. Então, se eu acredito que essa cidade aqui ela é uma cidade difícil, ela vai ser difícil. Agora chega um Davi, no meio do vale de Elá, onde todo o cálculo que foi feito era que não tinha como matar aquele gigante. Todo mundo em paz, porque fica legal quando alguém fala e todo mundo acredita, aí o meu insucesso ele é abastecido pelo relatório do outro. E a gente começa a dizer, tá vendo, ali não deu certo, tá vendo, comércio aqui nessa rua não dá certo, ninguém tá dando certo. De repente alguém começa a vender. O que você tem? Duas escolhas. Ou você vai criticar quem está tendo sucesso, ou você vai entrar na lógica da me ajuda aqui. E foi acontecendo em Volta Redonda, em vários lugares que a gente tem um ministério que a pessoa diz, isso aqui não tem igreja que cresce. Eu falei, peraí, mas até hoje. Porque Davi, quando matou o gigante, tem uma questão ali, pastores, muito interessante, básica, mas pode ser que ajude alguém que está vendo a gente. A equipe não mudou, só mudou a regência. A turma que estava dizendo que não dá para derrubar os filisteus é a mesma que quando viu a cabeça do gigante na mão de Davi. É a mesma.
Então, quando eu falo assim, minha equipe não me acompanha, meu povo, essa cidade ela é retrógrada, as pessoas, não, você líder que não tem capacidade de liderá-los. Porque o pior é se chegar um outro no mesmo lugar que você está e usar o mesmo recurso que você tem e chegar 10 vezes mais longe. Aí o que eu vou falar? Eu vou criticar. Aí eu vou dizer, peraí, não, tem uma coisa errada aí. Não é possível, esse cara não... E aí onde a gente sofre com o momento... onde a gente poderia estar muito mais além, né? Eu acredito que se a gente tem um pouquinho de humildade, né? Você estava falando agora há pouco, né? Você vai lá em Volta Redonda, você vai lá longe. Eu vou, sabe? Eu quero ouvir o que Deus está fazendo nos lugares. Me assentar, olhar, porque alguma coisa está acontecendo em algum lugar que eu não vi ainda. Aquilo que para você é impossível aqui, tem um lugar que não é. Tem um lugar que está acontecendo. Então eu vou lá para ver o que está acontecendo. Então eu acredito muito nisso, que lugares, como você pregou, eles podem ser transformados quando uma pessoa tem a bênção de Deus. Eu creio muito nisso. Deixa eu pegar esse gancho. O senhor acredita que o avivamento ele traz a prosperidade ou o avivamento revela a prosperidade? Olha, é uma pergunta que eu nunca parei para pensar, mas eu tenho como te trazer aqui um pouco de estatísticas aí. Eu acredito que quando a gente entende o que é real prosperidade, que não tem a ver com quanto eu tenho de dinheiro no banco, mas tem a ver com a plenitude que eu tenho da vida e também, consecutivamente, eu vou ter recursos, o avivamento... Ele provoca uma prosperidade porque ele revela o mundo espiritual. Quando você tem um mundo espiritual revelado, você tem resultados maiores em menos tempo. Então, uma das coisas que o avivamento, para mim, é muito tremendo, é que ele acelera as coisas. Ele acelera o crescimento da igreja. Ele acelera, porque avivamento produz líderes. Então, a gente pode também encaixar a prosperidade aí com toda certeza, sem medo de errar. Porque tem um empresário que está ali tentando, a vida, o ministério, a empresa não vai. O avivamento, quando vem na igreja, ele abre o mundo espiritual. Ele traz, é até estranho, porque o mundo espiritual do mal também ele abre. Então, a linha é muito tênue. Então eu diria que a gente pode ampliar, para começar pela prosperidade, mas também dizer um pouco mais que o avivamento pode fazer. Ele tem esse poder de aceleração. Eu estava pregando esses dias sobre o portal de aceleração que Deus abriu no Brasil. Eu tenho isso no YouTube, chama-se Portal de Aceleração. Eu estava falando exatamente sobre quando Deus decide. Ele vai fazer. A questão é se a gente vai assimilar... E o que acontece no projeto do avivamento é que Deus vai nos capacitar diante da necessidade. Cria uma necessidade, Deus vai trazer a prosperidade. Então, por exemplo, nós pastores, você está lá com 300 pessoas, de repente você está com 1000. Olha, é como você fala, Deus, o problema agora não é comigo. Por quê? Porque a bênção chegou. Então eu vou pedir a Deus o quê? Entendimento, como que eu vou colocar esse povo no lugar que cabe 300? Necessariamente Deus traz a prosperidade, pessoas, coração quebrantado e até as fontes que a gente nem imagina, porque Deus vai usar pessoas que a gente não imaginava que ia usar. Mas aquele empresário vai abençoar, às vezes não. Às vezes Deus libera uma causa na justiça daquela irmãzinha, daquela viúva, uns negócios assim muito loucos. E a igreja prospera, as pessoas prosperam, mas principalmente, Walter, essa prosperidade que começa no destravar da mente das pessoas, do desbloqueio que vem junto com esse processo. Mas eu falo daquele avivamento que Deus assume o controle. Porque quando você age na alma, Deus fica em silêncio. Quando você age na unção, Deus te ajuda. E é lindo, essa parte aqui já está linda, porque o ministério ungido, Deus está ali. Agora, quando você atrai a presença, Deus assume o controle. Então, eu estou falando desse tipo de avivamento, quando você perde o controle, e Deus assume o controle. E não tem romantismo aí, não. Tem coisas no meio do avivamento que você fala, meu Deus, queria que fosse diferente. Não é, Deus aí é com Deus. Ele fala, agora é comigo, meu filho. Ele vai tocar na tua equipe, ele vai tocar no meio da igreja, na nossa vida como ele quer. E aí, naturalmente, a prosperidade chega. E como todo avivamento, ninguém consegue entender tudo. Não dá para entender o avivamento. Não dá para estudar ele. Não dá. O único que estuda o avivamento são os historiadores, que estudam depois que ele passou. Porque durante, ninguém consegue entendê-lo. Todo mundo se envolve. Acho que o apóstolo me trouxe para as perguntas polêmicas, eu acho. Sim. Apóstolo Joel,
a gente tem visto um avivamento na América Latina com muita força nesses últimos anos, principalmente ali no Peru, Bolívia, E, tem... uma pergunta polêmica, digamos assim. Esse avivamento que tem chegado a essas regiões vem para igualar, digamos assim, aquilo que o Brasil viveu nos anos 2000, ou nós estamos ficando para trás? Eu não acredito na questão do ficar para trás. Você jogou uma pedra no rio, você pega uma pedra, razoável. Rio não tem onda nenhuma. Aí tu jogou. A primeira onda é grande. Mas ela vai chegar na margem, só que já chega mais leve. Então, nunca fica sem ninguém, ou seja, sobra para nós. Tá lá, a onda vai chegar. A onda vai chegar. Agora, o que a gente tem que entender é que no processo de Deus do avivamento tem a ver com a questão das conquistas geográficas, tem a ver com as sementes plantadas, palavras liberadas. Eu comecei muito novo, então posso dizer para você que em 86 eu estava numa conferência, eu era seminarista, eu tinha 17 anos de idade, chamado Comiban, Luiz Palau, estavam alguns caras assim pregando, eu me lembro, o primeiro ano de escola teológica, e o indivíduo falou assim: o Brasil vai deixar de ser um campo missionário, vai se tornar um celeiro de missões. Eu nunca mais me esqueci disso. Até hoje eu guardo isso, porque era improvável isso na época. O Brasil era o lugar que os missionários vinham para poder investir. E isso virou por causa do avivamento. Só que o avivamento é como essa onda, ela vai, aí é aquela outra onda, só que ela volta. Ela volta puxando tudo. Então, o Brasil já viveu, eu tenho certeza que sim, em pontos fundamentais do Brasil, esse avivamento que está acontecendo aqui à nossa volta. Só que a gente tem que compreender que o avivamento não é o modelo que a gente carrega. Eu estava um dia no culto, nós vivemos avivamento em 2000, até 2004. Nem tem como expressar isso num podcast aqui. Mas... eu me lembro quando a gente viveu aquela experiência absurda, que foi, a gente em 3 meses, eu estava num local de 300, 400 lugares, que ia 200 pessoas, eu estou agora, 6 meses depois, num local de 3 mil lugares, lotado. Então, foi algo pontual, não só barulho, foi crescimento. Depois de muitos anos, eu estou lá no culto, o Espírito Santo falou lá no meu interior, eu vou fazer de novo. E eu ficava assim, eu ia pregar, tinha um cronômetro, os músicos estavam terminando a canção, eu ia subir, e eu tô aqui numa opressão da alma, porque ao mesmo tempo que é gostoso ouvir isso, eu falo: Deus, de novo o quê? De novo o quê? Aí eu subi, ousei falar o que Deus falou. Quando eu falei, o Espírito Santo continuou, porque é como se fosse assim, se você não tem fé para falar o que você ouviu, não tem continuidade. Aí quando eu falei, o Senhor está dizendo para mim que as águas virão, elas vão vir de novo, mas são outras águas. Ou seja, não vai ser o modelo que a gente já viveu. Deus virá de outro jeito. E eu estou percebendo um avivamento no Brasil silencioso. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente pensa que ele está só aqui no Peru, que ele está só ali na Bolívia. A gente está vivendo algo no Brasil, Walter, muito silencioso. E está acontecendo em lugares de interiores, inclusive. Não como regra, mas eu confesso a você que essa mensagem de Portal da Aceleração, ela nasceu em um momento que eu estava assim, dizer: Deus, me ajuda. Eu estou há 30 e tal anos vivendo, eu fui à África em 96, eu fui à Argentina na mesma época, eu ficava atrás, eu não tinha recurso, eu vendi carro assim para poder pegar um avião para ver o que estava acontecendo nesses lugares. E eu voltava cada vez mais frustrado, porque quando eu voltava para a minha realidade, eu falava: Deus, o que é isso? Sabe... Argentina e Mar del Plata, a gente ia... Enfim, aí eu comecei a perceber, um ano atrás, um pouco menos, que no período dos 2 meses, eu preguei em umas 7 igrejas do Brasil. Não foi combinado, eram lugares assim distintos, a maneira de trabalhar das igrejas não era a mesma coisa. Uma tem célula, outra não tem célula, outra tem um culto tal, outro tem outro culto. E me convidaram para pregar. E tinha algumas coisas que eram incomum nessas igrejas. Com exceção de uma, as outras, pastores jovens. Começava aí, 30 e poucos anos de idade. Igrejas que tinham idades pequenas. A minha igreja tem 33 anos de idade. Com 5 anos, no culto de quarta-feira, quinta-feira, com 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, povo chegando.
e lugares que de difícil acesso. Aí eu falei, Deus, eu não tô com a alma resolvida assim, não. Eu tô mal. Eu tô mal. Só que eu fiz de costume, né? Cheguei nos lugares, me trataram muito bem, viemos aqui para aprender com o Senhor nos ensina. Eu tô falando, gente, esse pessoal tá achando o quê? Eles estão anos-luz na minha frente, eles estão... Porque o problema não é o que está acontecendo, é o pouco tempo. E aí eu ministrei nesses lugares, com muita alegria, e esses pastores mostraram uma coisa muito interessante. São ensináveis. São ensináveis. Alguns deles chegou a dizer, eu só te trouxe aqui para estar comigo, pastor. Só vai pregar, mas eu quero mesmo é beber dessa fonte. Aí o Senhor me deu uma palavra, o portal da aceleração. Quando Jesus conta a parábola da vinha, que aquele pessoal começou às 6 da manhã para ganhar um denário, mas o dono da vinha, às 9 da manhã, foi na praça e buscou mais um pessoal e não falou quanto ia pagar. Meio-dia chamou outro pessoal, 3 da tarde outro, e o pessoal, por último, era 5 horas da tarde. Aí, quando vai pagar o trabalhador, ele começa pelo último, dando um denário. Aí eu fiquei pensando, o cara das 6 da manhã falou, estou rico, porque eu estou desde as 6, eles começaram às 5, eu vou ganhar no mínimo 12 denários, 12 dias de trabalho. Você sabe da história, quando chegou no cara das 6 e pagou, ele falou, não, tá certo. E o dono da vinha chegou para ele e falou, o que a gente combinou? Ele combinou um denário, então toma aqui. Aí o senhor falou, sabe que o dono da vinha é generoso, né? Ele está abrindo o portal da aceleração, ele tem pressa. E ele decidiu que ele vai fazer. Aí eu fui, chamei a pastorzada toda que eu pastorei. Falei, gente, nós temos 2 escolhas, ainda mais um dinossauro como eu. A gente fica frustrado, mas não que eu não tenha. Graças a Deus, eu tenho milhares de pessoas. E nem estou frustrado. Eu não estou em crise. Eu falei que minha alma ficou daquele jeito, mas não é que eu fiquei enciumado de forma alguma. Eu só fiquei dizendo, Deus, eu demorei tanto. Anos e anos para chegar a 7, 8 mil pessoas, 50 igrejas, ok, mas você está vendo essa aceleração, então está acontecendo, pastor, está acontecendo, eles só não estão sendo conectados, mas eu que viajo o Brasil afora, é um avivamento silencioso, ele pode não ter o barulho que todos outros lugares tiveram, mas está acontecendo a principal coisa do avivamento, que é conversões. É claro que tem uma linha tênue, que pode ser para a próxima pergunta aí, entre adesão e conversão. Aí é uma escolha que essa turma tem que fazer, e quando tem oportunidade com esses pastores, eu falo, cara, vigia, para que você não tenha um projeto que daqui a 3 anos acabe. Sim. Porque é uma palavra que eu te falei sobre atualização. De alguma maneira eu falo, cara, olha, porque você está tendo o privilégio de começar a trabalhar às 5 da tarde e já tem o que você tem aí. Porque o dono da vinha resolveu fazer e acabou. Agora, uma coisa eu fiquei feliz. Eu comecei às 6 da manhã, então ninguém vai me tirar o mérito. Eu comecei lá atrás, ralei pra caramba para poder abrir caminho, né? Então me sinto um pioneiro disso tudo e, na verdade, estou celebrando o que Deus está fazendo no Brasil. Acredite, a gente vai viver algo muito extraordinário no próximo ano, porque o cenário do avivamento é esse. Infelizmente, essa coisa do Brasil, tudo está acontecendo, na verdade, é um cenário de avivamento. Porque onde vem a escassez de deserto, é onde as águas começam a vir da montanha. Entendeu? É isso aí. Ai. O mundo piora, a igreja melhora, sabe? O mundo piora, a igreja melhora. É assim. Eu acho bacana, né, ter começado às 5 da tarde, claro que não foi o meu caso, mas eu acho melhor... Começou 9 da manhã, você também está meio-dia, você começou meio-dia, mas eu comecei 6 da manhã. Mas como é bom, sabe... independente do horário que você começou, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, como é bom sentar para ouvir quem começou às 6. Amém. Porque quem começou às 6 carrega uma bagagem que quem começou ao meio-dia não vai ter nunca, né? Não. Então, como é bom. E dentro dessas experiências adquiridas pelo Senhor, me fala um pouco sobre Israel. Me fala um pouco sobre Israel. Pelo amor de Deus, vamos começar, não. Vocês começam a falar de Israel, aí já a gente vai... Israel, para mim, é minha paixão. Desde que você começa a estudar a palavra de Deus, você não tem como não amar Israel. Só que as pessoas confundem que você ama Israel e você odeia. Você não odeia ninguém, você, na verdade, ama Israel. E ama o ser humano. Para mim, todos têm que ser salvos, seja qual povo que for, povo árabe, muçulmano. Daí. Agora, Israel, para mim, é uma fonte de conhecimento.
Eu que sou pastor, eu diria que na teologia, assim como tem aquele dinheiro que os estudantes de medicina tem nas faculdades, vai guardando ali, né? Para mim, escola teológica, tinha que guardar um dinheirinho quando o cara fizesse o 4º ano, ele ganhasse uma passagem. Ganhasse não, juntava, bota ele lá 15 dias pelo menos. Para quê? Para falar menos besteira. Porque eu já pedi, quando eu fui a primeira vez, eu pedi perdão para Deus. Porque a gente fala umas coisas que aí você fala assim, que isso, pastor? Que isso, está falando isso? Estou falando sério. Você vai ter o contato com o ambiente da Escritura. E aí você se fingir costume dizer que é tudo igual. Não é, gente. O monte daqui de Montes Claros é lindo, mas Monte Carmelo é Monte Carmelo. Não adianta você falar para mim que mas Deus está lá. Claro que Deus está aqui, mas é diferente. Você vê a geografia, você vê o posicionamento, onde Elias orou, Haifa aqui embaixo, o Vale de Jezreel e tal. Então, para mim, Israel, eu chego lá todo ano, eu fui lá 2 vezes esse ano já. Esse ano eu não vou mais não, eu já vou ano que vem. Eu falo, gente, deserto não é lugar para conhecer pessoas. Deserto é lugar para conhecer a si mesmo. Então aprenda uma coisa em Israel. Você não veio aqui para conhecer ninguém. Meu Deus. Você veio aqui para se conhecer. Que a ordem de Deus, ler, lerá. Essa palavra ler, lerá é uma tônica do povo judeu, que é vá por ti mesmo. Por isso, quando eu falei de Gênesis 12, a base está aí de Abraão. Ela é até hoje assim, vá por ti mesmo. Você, Abraão, larga a tua terra, larga a tua parentela, larga. Quando Deus pediu para Abraão largar a terra dele, Deus pediu o passado dele. E todo mundo já entregou o passado. Nós aqui, pelo menos quem está nos ouvindo. Só que tem a segunda parte. Nossa. Quando ele pediu Isaac, ele agora me entrega o teu futuro. Uau. Você está entendendo? Aí é diferente. Porque a gente até arrepia, sabe Meu por quê? Deus. Porque o passado eu entreguei rápido. Eu entreguei né? vambora. Eu joguei meu graveto lá com 17 anos, acabou. É fácil. Agora, teve um momento da minha vida que Deus falou, mas eu quero o teu futuro. Meu Deus. Eu quero que você confie o teu futuro em mim. É muito diferente. Então, o aprendizado dessa cultura hebraica, do povo hebreu, né, que vem de Abraão, depois que atravessa o mar, o povo judeu, que vem do... Cada parte ali, né, que você vai vendo, que é o mesmo povo, né? Você vai vendo o quê? Que existe uma cultura que até hoje eles estão entrando em guerra, estudando as guerras de Davi. Eu já fiz a Universidade Hebraica por 2 vezes. A última vez agora foi arqueologia bíblica. Mas a anterior eu tive aulas com professores do Exército de Israel. Então, existem algumas tônicas que eu pratico na minha vida. Por exemplo, a minha liderança depois de Israel, ela mudou da água para o vinho. Como? Porque a gente vinha, principalmente na visão celular, e o que eu vou falar não é uma crítica, é só uma observação. Eu tinha discípulos que chegavam assim, pastor, dá o comando, vamos lá, o que tem que fazer? E acabou, meu irmão. O indivíduo estava ali, vai lá buscar água de Belém lá. Vamos embora, pastor, que beber água de Belém. Pastor, olha, vamos abrir célula. Quando eu estou lá na Universidade Hebraica, há 16 anos, 15 anos atrás, quando eu fui a primeira vez, eu fui agora fazer arqueologia. Na época, estudar cultura hebraica, o professor disse assim, o exército de Israel, ele não obedece ordem. Aí eu falei, peraí, mas como é que é isso? Aqui ninguém obedece ordem, a gente aprendeu a obedecer missão. Uau. A gente chega no campo de batalha e a gente tem poder de mudança, a gente tem autorresponsabilidade. E se der errado, assume o teu erro. Mas você tem que entender que lá o teu capitão não está ali com você. Então você tem que entender que você tem que saber obedecer a missão. Missão é o quê? Porque quando eu obedeço uma ordem, se deu errado, a culpa é do meu capitão. Eu chego, olha, eu fiz o que ele mandou. E a gente criou um discipulado no Brasil que as pessoas estavam assim. Eu fiz o que o pastor mandou. Eu fiz igualzinho ele mandou, não deu certo. Meu amigo, mas quando você chegou lá, você não viu que teve uma questão diferente? O ambiente mudou, a situação mudou. O culto que você começou a pregar, que eu te pedi fazer, você viu que mudou? Não, eu fiz exatamente o que você mandou. Não faz exatamente o que eu mandei. Aprende a ter autorresponsabilidade e tomar decisões. Então eu comecei a gerar uma equipe que ela toma suas decisões. Eu quero que eles tenham coragem, que eles não tenham medo de errar. Tenham medo de desistir, mas não de errar. Então, isso é Israel para mim. Isso é... Aí você fala, mas é uma frase? Não estou falando de frase. Eu estou falando de cultura. De você trazer isso para dentro da liderança ministerial. E eu percebi que isso é extremamente bíblico. Porque, se você olhar, por exemplo, Jerusalém tem 12 portas. A Babilônia tinha 8 portas principais, mas existe um estudo falando sobre 100 portas de bronze. Por isso diz lá, vou quebrar as portas de bronze, vou despedaçar as trancas de ferro. Só que as portas da Babilônia, elas eram fechadas.
As portas de Israel, elas eram abertas, porque o reino discipula, só que o império manipula. Uau. Então você tem um povo que quer ser manipulado. Você sabe qual é a minha maior decepção, se eu posso chamar assim? Não é líder que manipula as pessoas, são ovelhas que querem ser manipuladas. Meu Deus. Eu posso ter uma sombra aqui de margem de porcentagens que pode oscilar, eu concordo. Mas eu vou dizer que na minha experiência, às vezes nós queremos discipular as pessoas. O que é discipular? É você dar as ferramentas e você decide sua vida. Eu não vou obrigar você a fazer isso. Você vai trabalhar em tal lugar. Não, você não pode. Eu vou te ensinar a Bíblia. Agora, você que vai decidir. Agora, tem gente que não quer isso. Pastor, não fala que eu quero fazer, eu faço igualzinho. E se tiver uma crise, então? Pastor, 5 horas da manhã eu oro. Pastor, é jejum, eu faço 7 dias. Irmão, não adianta você fazer jejum de 7 dias se você não mudar a mente. Só que eles querem o quê? Receita de bolo. Porque manipulação é isso, é você mandar a pessoa, ela faz o que você mandou, também se der errado, ela bota a culpa em quem? Você. Só que o reino de Deus é diferente, o reino de Deus não é manipulação. Só que quando você vê isso, que a Babilônia representa esse império que manipula, mas o reino de Israel representa esse reino que discipula. Só que você dilui isso em vários outros níveis de entendimento, de treinamento de equipe, a forma que você apacenta a sua igreja. Você sabe uma coisa interessante em Israel, já que você falou? Você percebeu que nenhum pastor é dono das ovelhas? Porque pastor não é dono de ovelha. Nenhum. Você vai ver Raquel, que era pastora, Davi, pastoreava a ovelha do pai. Você vai olhar Jacó, você vai olhar Moisés, aliás, era do sogro. Ninguém, ele só era contratado ou era colocado ali naquela função. A ovelha não é do pastor. Ele é colocado. Por quê? Porque Deus, ele não dá ovelhas para pastores, ele dá pastor para as ovelhas. Uau. Então a gente tem que entender que essa dinâmica que a ovelha olha para nós, querendo que a gente seja o que a gente nunca vai ser. Na verdade, eu fui dado a elas. Deus olhou para aquela ovelha e falou: deixa eu dar um pastor para vocês. Vocês estão ganhando um pastor para cuidar de vocês. Só que o processo inverteu. As ovelhas, elas querem, exigem da gente como se elas fossem donas da gente. Na verdade, não. Nós estamos ali para cuidar delas. E também o pastor que fica oprimido demais, ele tem que aprender, você está cuidando das ovelhas de Deus. Elas não são suas. E isso muda completamente a minha perspectiva quando eu estou indo pregar. Eu vou dar o meu máximo, vou cuidar de todo mundo, eu vou cumprir minha missão, mas eu não sou dono daquelas pessoas. Eu não tenho como dar direção para elas que elas não querem. Então, Israel é uma fonte inesgotável. Eu já fui lá pelo menos 50 vezes. Inesgotável. Eu já fui lá só para poder orar, eu já fui lá só para poder passear de carro na cidade, já levei caravana, E a caravana, eu não levo caravana, eu falo com o pessoal, eu estou indo, quem quer ir comigo? Porque tem gente que acha que eu levo caravana para Israel. Eu não sou profissional de caravana, não ganho nada com isso. A caravana é o seguinte, eu estou indo. Você quer ir comigo? Vamos embora. Aí tem 50 vagas, aí lota, vão 70, como eu voltei agora, 72 pessoas. Fomos pelo Egito ainda, né? Israel está vazio, estava por causa dessa coisa toda, agora vai encher de novo, graças a Deus. Mas eu confesso que não celebro de forma nenhuma por isso. Mas eu peguei um Israel onde eu pude acessar lugares que eu não posso normalmente. Eu chegava em lugares assim, acabou o tempo, você tem 20 minutos aqui no lugar. Chegava lá, você tem 2 horas. Não tinha caravana. Estava só eu lá, um outro grupo coreano, outro grupo sei o quê. Então, eu amo estar num ambiente que não tem uma vez que eu vou lá que eu não sou mudado na minha vida. As minhas decisões mais pontuais da vida, eu fui orar lá. Não tem conversa. E as ovelhas que andam comigo bebem dessa fonte. Não tem conversa. Porque é o menorá que tem que estar aceso o tempo todo. Que Deus acendeu aqui dentro, não apaga mais. Não tem jeito. É Israel. Eu tive algumas experiências, mas uma das experiências que eu tive em Israel foi... Eu já estive lá 17 vezes. Aí. E a vontade é de novo, né? Meu de Deus. novo. Mas tem gente que não vai entender esse negócio. 17 vezes dá para você conhecer 17 países diferentes, mas não é. Você está conhecendo 17 Israéis diferentes toda vez que você vai lá. É justamente isso. E uma das vezes que eu estava lá em Israel, sabe, eu não estava me sentindo bem, eu achei que eu não estava no momento certo, eu não queria estar ali.
E eu fui orar. A gente estava até hospedado ali no hotel ali em Obed-Edom. Sim. E eu fui orar a Deus, Senhor, por que eu estou assim? E aí Deus falou assim, porque você acostumou com esse lugar. Exatamente. E todas as vezes que você se acostuma no ambiente, não existe novidade. Então você precisa entender que todas as vezes que você vai a Israel, é a primeira vez que você está indo. Exatamente. A primeira vez que você está indo. Fantástico, eu acredito exatamente nisso. Eu Exatamente amo nisso. aquele lugar, eu amo aquele lugar. Israel todo cristão precisa ir em Israel pelo menos uma vez. O nosso tempo já está por o final. Aqui, Rápido, hein? quase, rápido. Mas eu queria deixar aqui a última pergunta do senhor em Israel. Qual foi o lugar em Israel que mais marcou a vida do senhor? O Monte Carmelo. Monte Carmelo. Porque foi o que eu vivi na minha primeira vez. Eu não tenho nem como dizer para você, porque todos os lugares ali eu tive experiências fantásticas nessas tantas idas que foi. Mas só que como ali foi a primeira experiência pontual que virou uma chave no ministério no ano 2000, já tem 25 anos isso, o que acontece? Todo ano que eu vou lá, eu vou no Carmelo. Eu vou no Carmelo. E todo mundo que vai lá tem que ouvir meu testemunho. Não tem jeito. Eu vou dar meu testemunho. Eu dou mesmo. Então esse seja o único lugar que eu realmente quero contar a minha história do que Deus fez no ano 2000, quando eu pastoreava já o Projeto Vida em Volta Redonda, e debaixo de uma crise absurda, eu estava realmente muito mal. Eu estava muito mal. Eu estava mal no sentido de cansaço. Eu estava, sabe aquela ideia assim, parece que eu me joguei, Deus não me chamou não, não é possível. Não é possível, tudo dando errado, uma dívida enorme, a gente não conseguia pagar, a igreja estava lá, estava boa, quem via de longe, ok, mas eu não estava bem. Então, ali no Carmelo, foi um tudo ou nada, sabe? Foi um negócio, o pastor que estava ministrando, ele fez um desafio no Carmelo. Ele falou, olha, ele falou uma coisa tão absurda que eu tinha duas escolhas. Eu ficar com raiva dele e dizer, esse cara não é possível, ele tá no mundo da lua. Ou eu acreditava. Eu fiz uma oferta no Carmelo. Você vê que tudo é uma oferta, né? E era tudo que eu tinha. Eu fiquei o resto dos dias lá, comendo, tomando café da manhã, que você sabe, e a janta. E o pessoal falava, e aí, não, eu tô no jejum e tal, né? Ficava de boa. Aí eu fiz um propósito com Deus. E uma das frases que eu ouvi lá, que o pastor falava assim, vocês não estão entendendo. Vir a Israel para você no futuro vai ser problema de agenda. É só Meu agenda. Deus. E eu tinha financiado em 10 vezes. Tinha pago a primeira sem perspectiva de pagar o resto. Uma dívida na igreja, luta. Eu ouvi aquilo, eu falei, gente, eu não sei. Na hora eu fiquei com raiva. Eu falei, não é possível. Esse cara tá de boa, né? A vida dele tá tudo certo. E ainda falou, e você vai lançar uma semente aqui. Escolhe uma árvore dessa aí, pega uma pedra, escreve, faz um ato profético. Ah, meu irmão, que coisa louca, né? Meu Deus. A dívida que eu tinha na época, num ministério de anos, que a gente tinha comprado um lugar, na verdade não era dívida, foi um investimento. Ela foi paga uma semana quando eu cheguei. Meu Deus. Por um milagre, por um milagre. Se eu te contar o milagre, você vai falar assim, é um negócio, Deus no negócio. Porque eu voltei com tanta convicção do que eu vou vir lá, que a minha mensagem tocou as pessoas. Tocou em que nível? Emocional? Não. Elas olhavam para mim e falavam assim, cara, ele esteve com Deus. Ele esteve com Deus. Porque eu tinha certos medos de falar o que Deus mandava. Algumas coisas que... E aquilo me trouxe coragem. Foi aí que Deus desatou uma pessoa lá, que ela fez um voto com Deus e Deus fez ali, além do... Só que, além dessa mensagem, que voltar a Israel seria só questão de agenda, isso era uma metáfora de um todo. Porque se você volta a Israel, que para mim, pagar aquilo ali, eu estava pagando com dores de parto, e você falar, voltar aqui não vai ser problema financeiro mais, significa que as outras áreas da sua vida também elas vão mudar. E não teve outra coisa. Eu voltei no outro ano, levei minha esposa. Já foi diferente. Voltei no outro ano, voltei. Eu já rejeitei por causa de agenda. Não foi uma vez. Foram vários amigos. Cara, eu estou com uma passagem aqui, empresa, turismo, governo de Israel, que tem lá os seus movimentos. E eu olhar assim minha agenda e falar, pelo amor de Deus, eu não posso ir. Eu não posso ir. Eu já fui 3 vezes esse ano. E aquela profecia se cumpriu na minha vida. Só que pensa uma coisa improvável. Então, o Carmelo. É o Carmelo. O Carmelo foi a virada da minha vida. Não vou perder a oportunidade. A última pergunta. Para os novos líderes que têm surgido, qual o conselho para permanecer uma mensagem de reino frutífera e íntegra para quem está começando? A mensagem, ela é mais importante que o mensageiro.
Primeira coisa que a gente tem que entender. Você só está ali, naquele altar, naquela célula, porque você carrega uma mensagem. Você perdeu a mensagem, você perdeu tudo. Se você olhar ali perto da minha casa, na Dutra ali e tal, tem muitos caminhões que passam ali com escolta armada. Não sei como é que é aqui na região, mas lá eu estou no Rio, né? E às vezes a escolta armada atrás e na frente. Tem os caras, vidro aberto, escopeta aparecendo e tal. Aí você fica assim, não chego nem perto. Aí você fica pensando, cara, esses caras estão guardando o caminhão? Esquece. Eles estão guardando o motorista? Se aquele motorista de manhã falasse que não fosse, eles iam trocar o motorista. Eles estão guardando a carga. O negócio ali é a carga. Irmão, quando você tem esse copo aqui, Deus fala assim, você tem que levar esse copo aqui no bairro tal. Ele vai te dar toda a condição de você, porque você tem uma mensagem de Deus para entregar. Só que para Deus levar aqui e levar lá no Japão, é a mesma coisa. Então tem uma geração pedindo a Deus recursos, pedindo a Deus proeminência, evidência. Para de pedir isso. Só precisa ter uma mensagem. Você tem uma mensagem de Deus, e quando você precisa, Deus precisa que essa mensagem chegue lá na Tailândia, vai aparecer a passagem, vai aparecer tudo. A porta vai abrir para você. Você vai estar nos lugares que Deus quer que você esteja, por causa da mensagem. Então, proteja essa mensagem, que ela é resultado da sua história. Uma história que eu termino dizendo uma confusão que está acontecendo. As pessoas estão confundindo reconhecimento com sucesso. Verdade. Sucesso é completamente diferente de reconhecimento. Você foi lá e fez a sua faculdade. Aí tu chega lá, tá o diploma, todo mundo, a formatura, aí você pega o teu diploma. Como eu fui agora na Universidade Hebraica, teve a hora do reconhecimento, né? Peguei o diploma. Aí tá lá. Tem gente que acha que aquela era do sucesso. Sucesso, Walter, não foi ali. Sucesso foi quando aquele indivíduo estava no 3º ano, não tinha mais dinheiro, casou, acabou tendo que casar, ele falou, eu vou largar a faculdade, vou largar. Ele sozinho, ele se levantou e falou, não, eu vou para cima. O sucesso é solitário, reconhecimento é público. Então, ministérios têm que aprender que o teu sucesso não está quando alguém te ordenar pastor, quando alguém ovacionar você com a palma que você está falando. O sucesso é no solitário. É quando você está lá na sua casa, naquele dia mau, que as finanças não estão batendo, que pessoas estão falando, que está uma confusão total, e você fala, Deus, eu estou apaixonado pelo Senhor, eu estou mais ainda, eu quero andar com o Senhor, eu não sei o que vai acontecer amanhã, não sei se eu vou pagar, se vai. Essa hora foi o teu sucesso. As outras coisas é reconhecimento. A hora da palma, cara, esquece, reconhecimento celebra. Mas as pessoas não estão entendendo. O meu sucesso não é pregar 4 cultos ontem, 10 mil pessoas. Não é isso. O meu sucesso foi o Joel naquela hora ali, que eu estava querendo desistir. Eu falei, não vou desistir não. Eu vou um pouco mais. Ali, cara, foi o sucesso. Essa é a mensagem que eu quero deixar para a turma aí. Meu Deus do céu. Espero que sirva, né? Que aula. Eu me lembrei, a primeira vez que eu ouvi o apóstolo Joel foi na escola do Reino lá, Eduardo, a família. E aí a gente terminou de ouvir o senhor ministrar, e minha esposa disse assim, não tem como a gente levar ele lá para casa, não. Amém. Porque é leve e ao mesmo tempo muito profunda a palavra que sai da sua boca. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Glória a Deus. Muito obrigado mesmo por esse tempo, né? Não só para nós que está aqui na mesa, né? Mas para todos que estão nos ouvindo aqui. Você não tem noção do esforço e da dedicação deste homem para estar aqui hoje com a gente. Eu tenho até vergonha, às vezes, fico constrangido de convidá-lo, porque eu sei da manobra que precisa ser feita para estar aqui, mas com o coração cheio de generosidade, sentou na mesa para nos servir, porque isso, de fato, é ser um gigante. Um homem do tamanho desse, mas com humildade suficiente para estar te servindo. Então, Deus possa abençoar. Amém. Meu amigo, obrigado. Poderosamente. Deus abençoe cada um de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Que isso. Já posso ir embora, mano.